Buenos Muito bom días. dia, boa tarde, boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Que alegria tão imensa compartilhar com todos vocês esse momento diante do Deus que vive. Aleluia! Grande é o nosso Deus. Vamos, irmãos, dedicar ao nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a felicidade no nosso ser, porque adoramos o nosso Senhor. Por Ele e para Ele vivemos. Por isso, dedicaremos a Ele essa reunião de pregação com tanta gratidão, com tanta emoção. Bendito seja seu santo nome. Senhor da glória, Pai eterno, Deus de bondade, Deus de poder, Deus de clemência, tem misericórdia, Deus fiel e poderoso. Te amamos, Senhor, te adoramos com todo o nosso coração, Senhor. O que seria da nossa vida sem Ti? Senhor, estamos tão felizes nos Teus caminhos de salvação, de vida eterna. Senhor, se Tu não tivesses nos permitido conhecer esses caminhos tão formosos, estaríamos, Senhor, ausentes dessa glória, dessa dádiva, Senhor, da Tua manifestação real, palpável e evidente nas nossas vidas através dos dons espirituais. Senhor, o que mais podemos pedir na vida, Senhor? Nos tem dado tudo, Pai eterno. Deus bom, Deus de bondade, vieste a nossas vidas com Teu Evangelho de salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo, quem também se manifestou para nos batizar com Seu Santo Espírito, para que falemos em línguas e para nos dar a bênção dos dons espirituais, o dom da profecia, Senhor, para que desfrutemos, ó Deus, da revelação divina, dos sonhos, das visões e da doutrina, Senhor. Hoje é um dia maravilhoso, aprenderemos tanta doutrina através da Tua apóstola, Senhor, da nossa irmã Maria Luísa, profetiza. Senhor, obrigado, não temos como te pagar. Aprenderemos doutrina, Senhor. Te pedimos que nos dê ciência para que possamos entender, que sejamos muito entendidos, que tenhamos muita inteligência, para podermos compreender tudo o que nossa irmã Maria Luísa estará nos ensinando e também, Senhor, para que nós possamos praticar e ser fazedores de todo esse ensinamento precioso, que é exato, que é perfeito, que se cumpre nas nossas vidas de uma forma maravilhosa, surpreendente como todas as Tuas coisas. Senhor, e também cantaremos, nos alegraremos, e estaremos louvando o Teu nome, estaremos Te bendizendo, Senhor, porque no nosso coração há tanta felicidade e tanta gratidão que estaremos elevando as nossas vozes, nos concentraremos, vamos colocar todo o nosso amor para Te demonstrar, Senhor, o quanto Te amamos e o quanto Te adoramos. Recebe, Senhor, esse louvor. Desejamos que Tu estejas contente, Senhor, que Tu nos acompanhes, que Tu desças com Teu Espírito e continues nos visitando, Senhor, com milagres e maravilhas e prodígios, grandezas, curas, dons formosos. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo 121, um salmo muito formoso que fala da proteção de Deus, porque de uma forma muito formosa Deus está protegendo o seu povo. Procuremos no Salmo 121. Recentemente, em Chile, com os incêndios que teve perto de Valparaíso e Viña del Mar, aconteceu algo formoso, porque uma irmã que tinha a promessa de Deus, que Deus estaria salvando e abençoando, que estaria guardando a vida dela, essa irmã ficou no meio do incêndio, ela ia no seu carro e ela sofre de asma. E ela perdeu o conhecimento por conta da fumaça, ela desmaiou e ela veio à igreja para testificar que ela acordou numa estação de serviço onde dão gasolina com o carro e tudo mais. Quer dizer que o carro dela foi transportado até aquele lugar e nós sabemos quem foi que o transformou, que o transportou. A mão poderosa do nosso Deus. Glórias ao Senhor. De modo que são as maravilhas e os milagres. Não podemos bater palmas o suficiente porque vocês já abriram as Bíblias, mas os corações louvam e veneram o Senhor. E é isso que diz no Salmo 121, para a honra e glória do Senhor. Elevo meus olhos aos montes, de onde virá meu socorro?
Eu leio, vocês me desculpam, eu lerei, leremos todos. Me desculpem, irmãos. Verso 2. Ao mesmo tempo, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, nem dormirá o que te guarda. Eis que não dormirá, nem adormecerá o que guarda Israel. No sentido espiritual, a sua igreja, versículo 5. O Senhor é teu guardião. O Senhor é tua sombra, a tua mão direita. O sol não te fará dano de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará tua alma. O Senhor guardará tua saída e tua entrada, desde agora e para sempre. Bendito o nome do Senhor. Glórias ao Senhor. Podem se sentar, irmãos. Esse versículo tão precioso que a nossa irmã Maria Luísa em muitas ocasiões nos tem ensinado, que diz: o Senhor é tua sombra, tua mão direita. Aqui está, no Salmo 121. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Vamos cantar hinos com todo o nosso coração. Cantaremos 2 hinos que têm a ver com a proteção de Deus, que nós não devemos estar desconfiando do Senhor, mas sempre seguros que Deus está do nosso lado. Começaremos com o hino 196, Sossegai. Hino 196. O Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem lá naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ou peço-te vem banir. De ondas o mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado
Quão grande é o nosso Deus, formoso é o nosso Senhor, o nosso protetor, o nosso Salvador, o nosso guia, o nosso Senhor que está conosco. Não devemos sentir temor nem medo diante dos perigos. Em qualquer lugar do mundo, o Senhor está do nosso lado, bendito seja seu nome. Além do mais, Ele nos tem falado através do dom da profecia e nos fez promessas que nos guardaria. Há umas nações nas quais chegou a igreja recentemente, chegou a bênção do Senhor. No país onde começa as visitas, começa a receber o dom da profecia, a assistir os ensinamentos da nossa irmã Maria Luísa, os estudos bíblicos, tem chegado a bênção para eles, glórias ao Senhor. Por isso devemos orar por esse motivo, para que muitas nações, muitos povos, muitas pessoas se beneficiem, porque começa essa proteção e começam esses milagres e obras sobrenaturais que têm acontecido em um continente no qual está sendo visitada a igreja e tem guerras entre os povos. E por conta disso tem um exército e tinha um jovem que recebeu profecia e o Espírito Santo lhe disse que estaria salvando a vida dele. E alguns dias depois chegaram umas pessoas de um outro povo para capturar, para recrutar algumas pessoas daquele povo onde ele morava, para sequestrá-los, para que eles entrassem nesses exércitos. E esse jovem foi capturado, foi recrutado e o levaram num ônibus. E tinha muitos ônibus e ele subiu num deles, e quando isso aconteceu, sempre as pessoas não voltam, ou se retornam, eles voltam torturados, feridos, mas ele se lembrou da profecia e o tempo todo dizia para Deus: Senhor, Tu me prometeste que me ajudaria, Senhor da glória, tenha misericórdia. Ele fechou seus olhos, clamou e avançou o ônibus. E foram barrados e falaram para o jovem que descesse, que estaria levando para um outro ônibus, e outras pessoas também. E depois lhe falaram: sente-se aqui. E ele ficou na parte de trás. E ele comenta que ele fechou os olhos e que orou a Deus e se lembrou da profecia, e que de uma hora para outra ele escutou, porque ele não quis abrir os olhos, que eles continuaram andando os ônibus. E quando ele abriu os olhos, somente tinha uma poeira, muita poeira que eles deixaram, esses ônibus, porque tinham ido embora sem ele. Deus fez com que ele ficasse invisível. Glórias ao nome do Senhor, que formosura. Glória a Deus. Ele demorou 5 horas andando, chegou na sua casa para dar testemunho a toda a sua família que Deus tinha cumprido a sua profecia e que ele se sentia orgulhoso de fazer parte da igreja. Que grandeza do nosso Deus! De modo que estamos muito maravilhados com o nosso Deus por tudo o que Ele faz a cada dia. E todos esses testemunhos vocês poderão assisti-los no site da igreja, no site oficial da igreja, que é www.idmji.org. Ali vocês acharão todos esses testemunhos e vocês poderão se enriquecer muito. Por exemplo, desde o ano passado, perto de 300 testemunhos somente do ano anterior publicados ali no site. De modo que isso é maravilhoso, glórias ao Senhor. E todos os estudos bíblicos estão ali, as pregações da nossa irmã Maria Luísa, também no canal do YouTube. Vocês acharão o canal oficial da igreja, as transmissões, e também no canal oficial da nossa irmã Maria Luísa, que aparece ali na tela de vocês. Maria Luísa Piraquê Oficial, onde vocês acharão umas respostas muito formosas da nossa irmã Maria Luísa, que demoram 8 ou 10 minutos e que alimentam muito a nossa alma. E também o livro de vivências, que é importante que o tenhamos, já tem sido traduzido a várias línguas. O último que se traduziu foi para o francês e já vocês podem achá-lo em breve nas plataformas de Amazon, ao igual que vivências em inglês, vivências em espanhol. De modo, irmãos, que tudo temos, somos felizes, glórias ao nome do Senhor. Quão grande é o nosso Deus! Quanto orgulho de termos esse Deus tão formoso, tão divino. Convido vocês a ficarem em pé, irmãos. Vamos orar nesse momento para expressarmos ao Senhor a nossa gratidão
e peçamos para que Ele desça com seu poder neste momento e nos acompanhe. E por isso estamos tão gratos, irmãos, que digamos muitas coisas ao Senhor de forma simples, o que sintamos na nossa alma. Digamos simplesmente obrigado, obrigado, Senhor. Bendito Senhor, estamos tão agradecidos contigo pelos milagres que tu fazes. Tu és formoso, Senhor. Tu és bom, tu és a nossa vida, Senhor. Realmente, Senhor, o que seria da nossa vida sem ti? Senhor, sabemos que Tu está nos conduzindo pela senda da salvação, da vida eterna, onde estivermos, vemos Teus milagres, Tuas maravilhas, Tuas grandezas, ouvimos de todas as bênçãos que Tu derramas nas vidas dos nossos irmãos, nas pessoas que recebem a profecia, que chegam para se congregarem conosco, nos países onde Tu chegas, tudo que começa a acontecer, que são obras maravilhosas, muito poderosas, Senhor. Obrigado, 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 te amamos, Senhor. Também, Senhor, apresentamos a nossa oferta e o nosso dízimo com muita alegria, porque Tu, Senhor, tens multiplicado a Tua bênção na nossa vida e também na igreja, para poder fazer esse trabalho evangelizador em tantos países. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor. Já assistiram o testemunho que se publicou essa semana do sonho que teve uma irmã em Bogotá, de que a nossa irmã Maria Luisa visitava a igreja em Ilhas Maurício? Bom, glórias ao Senhor. Aí está esse testemunho muito lindo, formoso. E também, durante esses dias, ela enviou um vídeo, o irmão que pulou do paraquedas do Exército da Colômbia. Eu não tinha falado onde, mas vocês já sabem. Que aconteceu em Colômbia. Ele caiu como a 400 metros de altura, em queda livre, porque o paraquedas não se ativou. Ele não morreu. Ele mandou um vídeo que estava andando. Nesses dias estaremos publicando aí no site da igreja. Glórias ao Senhor. Formoso, grande é o nosso Deus. Vamos cantar coros, irmãos. Cantemos inicialmente o coro 150, Santo Espírito, enche a minha vida. Isso que desejamos com todo o nosso coração, porque aqui é onde aprendemos o espiritual. Na igreja está a espiritualidade, os frutos do Espírito Santo, e só isso conseguimos onde se manifesta o Espírito Santo. Bendito o Senhor. Coro 150, com a nossa alma, com a nossa boca, com força, com alegria, elevando a nossa voz. Glória ao Senhor. Cantemos assim. Vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, aleluia, vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, aleluia, gracias, Señor. Gloria a tu nombre, por siempre, desde el siglo y hasta el siglo. E cantaremos finalmente o coro 115, Fogo do Céu. Muito a propósito, eu compartilho com vocês algo muito bonito. A nossa irmã Maria Luisa disse há algum tempo, recentemente, ela estava procurando o Espírito Santo, porque tem irmãos que levam 15, 20 anos procurando o Espírito Santo e desejam. E disse para essa irmã: irmã, você no louvor peça a Deus
Peça, diga fogo, fogo, Senhor. Fogo, manda fogo espiritual. E a irmã, ela começou a elevar a voz e começou a louvar dessa forma. Eu compartilho para vocês, irmãos, que imediatamente, 2 dias depois, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Glórias ao Senhor, que formoso. Esse respaldo de Deus, a nossa líder, a nossa apóstola e profetisa, a nossa irmã Maria Luísa. E, após isso, se escutou testemunho já em muitas igrejas e todos chegam ao louvor e começam fogo, 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 e estão recebendo o Espírito Santo. Manda, Senhor, poder, poder, desce, desce, e recebem o Espírito Santo. Então, irmãos, façamos isso, cantemos esse coro que fala sobre isso, fogo, fogo, e também nos louvores. Elevemos um pouco a voz, nos concentramos e digamos isso e louvemos a Deus dizendo glórias ao Senhor, te amo, Senhor. Bom, tantas palavras lindas, mas depois digamos fogo, 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 Senhor. Manda esse fogo, manda poder. E receberemos a bênção. Glórias ao Senhor. Muito bem. Número 115, fogo do céu. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos. Deseamos, Señor, el fuego del Espíritu, Señor. Como en Pentecostés, mándalo, mándalo, Señor. Fuego, fuego, poder, poder, poder del cielo, Señor. Fogo, fogo, fogo do céu queremos. Fogo, fogo, fogo do céu queremos. Irmãos, vamos pedir o fogo de Deus. Irmãos, vamos pedir o fogo de Deus. Fogo, fogo, fogo do céu queremos. Fogo, fogo, fogo do céu queremos. Irmãos, vamos pedir o fogo de Deus. Irmãos, vamos pedir o fogo de Deus. Fogo, fogo, fogo do céu queremos. Fogo, fogo, fogo do céu queremos. Irmãos, vamos pedir o fogo de Deus. Irmãos, vamos pedir o fogo de Deus. Glórias ao Senhor, que assim seja para todos, que ninguém fique sem a bênção. E receberemos a pessoa que nos ensinou tudo o que sabemos de Deus, que não é nada mais e nada menos que o dom da profecia, o dom de línguas, a ciência, a doutrina, a revelação. Imaginem-se isso. Como não amaremos a pessoa que nos ensinou todas essas maravilhas, a nossa irmã Maria Luísa. Eu deixo vocês com ela. Recebamos ela com todo o amor, a admiração e a gratidão. Glórias ao Senhor. Que mi Dios Deus los bendiga abençoe a todos, a todas, queridos irmãos, irmãs e pessoas que nos visitam, pessoas recentes, pessoas pela primeira vez, pessoas que se conectam conosco para ver este ensinamento. Uma saudação com muito carinho. Que meu Deus os abençoe, que meu Deus os leve de sua mão, que Deus seja uma sombra à mão direita de todos vocês. Que Deus sempre esteja com vocês, porque Deus existe, Deus vive, e Ele vive e reina em nossos corações. E Ele está em todos os lugares, e Ele é o que nos guarda e nos protege com tantas inseguranças, com tanta insegurança que existe, que nós saímos e estamos rodeados de perigo em todo momento. Mas Deus é nosso escudo, é nossa rocha, na qual nos escondemos, nos refugiamos. Ele é nosso esconderijo. Portanto, que a honra e a glória é para nosso Deus e vocês recebam esta grande bênção do céu. Bênção também aos irmãos que estão aqui comigo. Que meu Senhor os abençoe. E podem sentar-se, podem acomodar-se cada um em seu lugar. E vamos com gozo, com alegria, meditar e seguir em nossa história. Continuamos nessa história maravilhosa dos primeiros discípulos,
do Senhor Jesus Cristo, os inícios da igreja de nosso Senhor. E temos encontrado coisas formosas, maravilhosas, milagres, prodígios, guardando Deus aos seus, manifestando-se à humanidade. Dessa maneira, Deus se faz notório para que todos creiamos nele, confiamos e sigamos seus passos. E que se cumpra essa ordem ou esse mandado do Senhor, quando ordenou aos seus discípulos que fosse por todo o mundo, pregando o evangelho do reino. E que todo aquele que cresce, que aceitasse, que fosse batizado, seria salvo. E é assim como até o dia de hoje, que se passaram mais de 2000 anos, mais ou menos, nós estamos aqui, diante de nosso Deus, depois de um chamamento que Ele nos fez faz mais ou menos 60 anos. E que até o dia de hoje o Senhor tem cumprido tudo o que nos falou, o que nos prometeu naquele tempo. Ele o vem cumprindo dia após dia. Por isso cremos, por isso estamos seguros e temos essa grande convicção que Ele vive, que Ele reina e que Ele fala ao homem. Portanto, que nós não somos enganados, senão que tudo o que falamos e ensinamos e dizemos aqui é a verdade. Tudo é certo, porque tudo está acompanhado de evidências. Agradecemos ao Senhor. Pessoas no mundo de todas as raças, estratificação social, preparados, não preparados, intelectuais, não intelectuais, receberam as bênçãos de Deus, receberam os benefícios. Deus fez milagres em suas vidas, como esse milagre que fez com este paraquedista, este militar, que ele falhou, o paraquedas, depois de tantos treinamentos que eles ensinam como manusear, como fazer uso destes equipamentos, e falhou e ele caiu. Como dizem, em queda livre, pois uma pessoa morre imediatamente com a queda. Mas Deus o guardou, porque o dono da vida é Deus. Agradecemos ao nosso Deus por isso e, portanto, este personagem crê mais no Senhor, porque viu a mão de Deus em sua vida que o guardou e o protegeu. E quando Deus nos guarda a vida e nos protege, Ele quer que nós o sirvamos, que sejamos úteis para Ele, que sejamos realmente um instrumento em sua mão, porque Deus não quer que vivamos por viver a vida, senão que sejamos úteis para Ele, honrando, glorificando o seu nome e testemunhando, falando às pessoas que creiam, que busquem a Deus, que amem a Deus e que também um dia, por isso, terão a vida eterna. Portanto, que essa é a nossa missão de todos nós. Todos temos essa missão, todos temos este trabalho para fazer. Para todos é esta ordem de falar, de evangelizar. Bom, agradecemos ao Senhor. E aqui vamos seguir com essa história maravilhosa para ver o que encontramos, para comparar com o dia de hoje e ver que Deus é o mesmo sempre. Foi o mesmo ontem. Ontem, quando falou, quando esteve com Adão e Eva no paraíso. Ontem, quando esteve com Moisés. Hoje, quando o Senhor começou a falar seu evangelho a seus apóstolos. Esse hoje do evangelho. E hoje, a nós, continua nos falando Deus. Ele é poderoso. Ele não se escondeu de suas criaturas. Ele não se escondeu do que fez, do que criou. Agradecemos ao Senhor por isso. Abrimos a Bíblia em Atos, capítulo 17, e vamos ler do verso 1 ao 25, para depois ler uns versos de um profeta.
um profeta da antiguidade que profetizou acerca do Senhor Jesus Cristo. E aqui no livro dos Atos dos Apóstolos encontramos esta história e estes atos que aconteceram por parte de nosso Deus e por parte também de seus discípulos. E aqui no capítulo 17, 1 diz, depois de passar por Anfípolis, porque nós estamos lendo a história de Paulo, suas viagens, sua forma como Paulo, quando saiu a evangelizar pelos povoados, pelas cidades, acompanhado de outros profetas, outros apóstolos. E aqui diz que já, pois, ele viveu muitas experiências e seguirá vivendo aqui na narrativa. E o que vamos ler hoje diz, depois de passar por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Nós aí vemos como naquele tempo eles não tinham salas especiais, salões especiais para se congregarem. Eles então pediam emprestado às sinagogas para fazer a reunião e falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui diz que havia uma sinagoga naquele lugar. Paulo, como costumava fazer, foi a eles e por 3 sábados ou 3 dias de repouso discutiu com eles. Bom, diz que durante 3 dias, 3 sábados, que os dias de repouso é o sábado, diz que discutiu com os judeus ou com todas as pessoas que estiveram ali, que se reuniram com ele, baseando-se nas Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Eu imagino como ele diz que, baseando-se nas Escrituras, ele teve que ter lido a Moisés, ele leu a Isaías, a Jeremias, a Ezequiel, a Oséias, a Malaquias, a Zacarias, a todos aqueles profetas, a Joel, que eles estiveram ali naquele tempo profetizando acerca do Evangelho, sobre o Senhor Jesus Cristo, acerca do advento do Messias. E Paulo, então, em sua conversa com essas pessoas, aqui diz que discutiam, e ele os ensinava as Escrituras para que eles se convencessem que estava escrito pelos profetas de que Jesus Cristo viria e que ele veio e que tudo o que estava sucedendo e acontecendo naquele tempo era realmente a palavra de Deus. Era verdadeiramente o cumprimento do que aqueles profetas haviam dito antes. E diz, no verso 4, diz, alguns deles creram e se juntaram a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos piedosos e de mulheres distintas. Então, os judeus que não criam, tendo inveja, diz, tomaram consigo alguns homens maus e ociosos da praça e, juntando uma turba, alvoroçaram a cidade. E, assaltando a casa de Jason, procuravam levá-los para o meio do povo. Pobres apóstolos. Pobres os discípulos, tudo o que tiveram que padecer. Mas o Senhor estava com eles e os guardavam e os protegiam, porque ainda não havia chegado a hora deles. No 6, mas como não o acharam, levaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando, estes que revolucionaram o mundo inteiro também vieram para cá, aos quais Jason recebeu, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo que é outro rei Jesus. Recordemos que naquele tempo, praticamente o mundo era governado pelo Império Romano. E eram os Césares,
os que estavam governando em cada país, em cada lugar. E eram como os argumentos que estes inimigos dos discípulos encontraram para acusá-los. Os argumentos diziam, é que estão dizendo o quê? Que há outro rei, Jesus. Então não é o César o rei, senão que há outro rei, que se chama Jesus. Diz, e alvoroçaram o povo, alvoroçaram as autoridades da cidade, porque eles, ouvindo essas coisas, pois se escandalizaram. Mas, após receberem fiança de Jasão, no verso 9, e dos demais, soltaram-nos. Aqui Deus os guardou, os protegeu, porque usou a este senhor Jasão, para que ele pagasse a fiança, e os apóstolos ficaram livres. Tudo era planejado pelo Senhor, permitido pelo Senhor, mas Deus sempre estava com seu povo, com seus discípulos. E aqui no verso 10, diz, imediatamente, os irmãos enviaram durante a noite Paulo e Silas até Bereia. Eles, ao chegarem, entraram na sinagoga dos judeus. Estes eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, quer dizer, creram. Receberam o evangelho, aceitaram a evangelização, examinando cada dia as escrituras para ver se essas coisas eram assim ou não. Todos se preocupavam em fazer comparações com as escrituras, com os livros dos profetas. Eu penso que os salmos também foram consultados, porque no livro dos salmos encontra-se tudo o que foi a vida, como se fosse a biografia do Senhor Jesus Cristo. Mas eles, para convencer-se, teriam que saber muita Bíblia, teriam que saber as Escrituras, para poder debater com as pessoas, porque eles diziam-lhes, tem que nos demonstrar, com sinais, demonstre-nos, com a Escritura, onde diz. Mas eles fizeram assim, agradecemos ao nosso Deus, que até o dia de hoje existem esses escritos, e que, portanto, nós os consultamos, nós os lemos uma e muitas vezes, até que conseguimos memorizar. Isso nos serve a nós para falarmos às pessoas que Deus não desapareceu, que Deus não passou de moda, como as filosofias do mundo querem fazer crer, que já não é necessário a Bíblia, que já não é necessário buscar a Deus, nem sequer nomeá-lo. Em muitos lugares, muitos locais, em muitas circunstâncias, proíbem nomear a Deus, porque as pessoas se sentem envergonhadas por isso. Alguns seres humanos creem saber mais e ser mais que Deus e têm vergonha de mencionar a Deus. Sentem-se pouca coisa se mencionar a Deus, não sabendo que é Deus quem nos dá a vida, não sabendo que Deus é o que nos dá o ar ou o oxigênio para respirar, nos envia a chuva, faz que nascem as sementes, cresçam e que tenhamos comida, não sabendo que é Deus o que faz todas essas coisas. Se Deus permitisse que a natureza ficasse dormindo e não trabalhasse, pois nós imediatamente morreríamos de fome, não poderíamos respirar. Tudo isso ignora o mundo, ignora as pessoas insensatas, as pessoas incrédulas, rebeldes, as pessoas que creem saber muito, querem ignorar tudo isso e querem organizar o mundo à sua maneira, com seus pensamentos, com suas ideias, e menosprezam e deixam Deus de um lado. Por isso, Deus também permite que aconteça tantas catástrofes,
da natureza, para ele mostrar à humanidade que sim há um ser supremo que existe, que governa. Mas nem com tudo isso as pessoas não agem, as pessoas ficam aí, não se preocupam em analisar a situação, por pensar ou por buscar algo diferente, por buscar a um ser superior, que quem sabe nos esteja governando. Isso, ninguém pensa dessa maneira. E então, naquele tempo, quando a palavra do Senhor era pregada nos seus inícios, eles examinavam as Escrituras para ver onde está escrito, para convencer-se. Hoje, como já tem muitas pessoas que dizem que a Bíblia é um livro já de museu, então já não lhes interessa. Hoje somente necessitamos do poder de Deus, o poder do Evangelho. Hoje precisamos que o que nós pregamos seja palavras acompanhadas do respaldo e de poder e de manifestação do alto. Que Deus se manifeste na vida de cada ser, que fale ao profundo do seu coração, que o quebrante, que Deus entre em seu ser, que o quebrante faça que essa pessoa chore, sem saber por que está chorando. Que Deus chegue à sua vida e toque seu ser. Porque já as pessoas dizem, não me convence já as Escrituras, mas sim vai me convencer o que eu senti quando oraram por mim, quando Deus me falou pela primeira vez, fez-me chorar, quebrantou-me, sinto paz, sinto felicidade. Isso ninguém nos dá, nunca tinha sentido isso. Isso é o que as pessoas podem dizer, isso é o que hoje as pessoas podem se convencer sobre a existência de Deus por sua manifestação, pelo poder do Senhor. E o poder de Deus nós estamos pregando um evangelho com o poder de Deus. Um evangelho puro, onde o ser começa a analisar sua vida, sua situação e aprende onde está, para onde vai e qual é a decisão que tem que tomar em sua vida. Porque Deus mesmo começa a ensinar-lhe e fazer-lhe sentir em seu ser que as coisas são desta maneira, que é a única forma que se pode convencer, e que podem crer em Deus somente com estes sinais, com estes milagres e com estes prodígios, com este poder de Deus manifestado. E por isso aqui, quando diz no verso 11 que eles falavam e que liam as Escrituras para verificar e fazer comparação com o que os apóstolos estavam ensinando naquele momento, eles queriam constatar que tudo fosse assim. E diz no 12, assim creram muitos deles, bem como mulheres gregas de alta posição, quer dizer da alta sociedade, não é? E não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia, era anunciada a palavra de Deus por Paulo, foram lá e também alvoroçaram as multidões. Mas os irmãos fizeram Paulo sair rapidamente para que fosse até o mar. E Silas e Timóteo ficaram ali. Os que haviam se encarregado de conduzir Paulo levaram-no até Atenas. Atenas fica na Grécia. E tendo recebido ordem para comunicar a Silas e Timóteo que viessem encontrar-se com ele o mais depressa que pudessem, saíram. E vemos como os apóstolos também tinham que munir-se de muitas estratégias para poder pregar a palavra e também refugiar-se e esconder-se destes perigos que os espreitavam.
Mas o mais formoso é que Deus estava com eles. Isso era o melhor. Aqui no verso 16 diz, enquanto Paulo os esperava em Atenas, na Grécia. Seu espírito se indignava ao contemplar a cidade entregue à idolatria. Por isso, ele discutia na sinagoga com os judeus e com os que temiam a Deus, e na praça, todos os dias, discutia com os que ali se encontravam. E alguns filósofos dos epicureus e dos estoicos contendiam com ele, com Paulo. E uns diziam, o que quer dizer este paroleiro? Outros diziam, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes pregava o evangelho de Jesus e da ressurreição. Então, tomando-o, levaram-no ao Areópago, dizendo, podemos saber que novo ensino é este de que falas? Era um ensinamento tão novo, porque todos estavam acostumados por muitos séculos, acostumados a ouvir a lei de Moisés, acostumados a ouvir somente duas religiões, a lei de Moisés e as demais nações com sua idolatria. Todas as demais nações, cada uma com seus deuses, com seus ídolos. Todos tinham um Deus para cada coisa, para cada assunto. O Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus do amor, o Deus da fome, o Deus da tristeza, da amargura, o Deus de tal, o Deus da preguiça. E assim, milhares de deuses, para tudo era um Deus. E em cada país era igual. E em cada lugar tinha seu Deus. O Deus da preguiça em um país era diferente do Deus da preguiça em outro país. Tinha outra figura. Mas todos tinham seus deuses para cada assunto. E esse era praticamente, naquele tempo, as religiões. Por isso é que eles aqui se escandalizam quando estes filósofos perguntam e dizem, mas vocês, o que é o que estão pregando? O que é isso? Isso é um novo ensinamento? O que é o que está falando? É uma nova religião? A que deuses estão seguindo? Vocês que parecem que pregam a outros deuses? E o diziam assim porque estavam falando do Senhor Jesus Cristo. Então disseram, estão pregando a outros deuses. Isso era o que se discutia naquele tempo. Hoje, há milhares de religiões também. Mas hoje também há muitos que dizem ser cristãos, mas não têm o poder de Deus, não têm a manifestação de Deus em suas vidas. O Espírito Santo não se manifesta entre eles, porque algo lhes faz falta. Faz-lhes falta deixar o materialismo, quem sabe, em parte, além de outras coisas que tem que deixar. O materialismo é algo que impede que Deus esteja no coração de um ser, porque é tão forte o materialismo. Mas, quando há humildade e simplicidade no coração de uma pessoa, essa pessoa se entrega a Deus, e Deus o ajuda a deixar este materialismo, e Deus começa a morar nessa pessoa. Então já este evangelho é mais puro, este ensinamento, esse grupo cristão já é diferente, porque já Deus está manifestando entre eles, como acontece conosco, glória ao nosso Deus. Agradecemos ao nosso Deus, que publicamente dizemos que o Senhor tem se manifestado em nossas vidas, desde que fez aquele chamamento a 4 pessoas, pois entre essas 4 eu estava. E eu tenho visto a mão do Senhor, tenho visto suas promessas, tenho visto sua manifestação, tenho visto o poder do Espírito Santo entre nós. Nos faz falta, mas estamos aprendendo, estamos tentando superar-nos e de crescer cada dia, e de fazer as coisas melhor cada dia, até que chegamos a uma perfeição que Deus quer. E que com a ajuda do Senhor, pois, vamos chegar a esta perfeição.
Então, isso é o que hoje faz muita falta a muitas religiões que dizem ser cristãs. Eles se afastaram da Bíblia, porque há muitos cristãos que já não leem a Bíblia, senão começam a ler outros livros. Dedicaram-se à sociologia, à psicologia, às filosofias, às teologias, dedicaram-se a isso e a Bíblia, pois, sobrou, porque dizem que não encontram nada, pois o que vai ensinar? Como que se há muito que ensinar na Bíblia? E por isso, então, dizem ser cristãos, mas então Deus está afastado, torno a repetir, por esse materialismo que é o primeiro erro ou defeito, ou obstáculo que há entre Deus e estes cristãos. E isso é o que nós temos que combater, o materialismo, e aprender o que é o materialismo. Mas nós vamos aprendendo sobre o materialismo à medida que vamos lendo, à medida que ouvimos os testemunhos, à medida que Deus vai se manifestando, fazendo milagres, manifestando-se em nosso coração, em nossa vida, vai nos ensinando, e nós vamos compreendendo sobre o materialismo. Materialismo não é somente pensar em dinheiro ou desejar fazer uma fortuna, não é. Isso é parte do materialismo, mas ele engloba muitas coisas. O que dirão, por exemplo? Tem muitas famílias e tem pessoas que não vêm à igreja porque se envergonham. Dizem, não, eu sou uma pessoa importante, de prestígio, estudada, preparada em tantas universidades, com muitos títulos. E então, como que minha família, ou meus amigos, ou minha gente saibam que eu estou vindo a uma igreja, vão zombar de mim, o que dirão? Dizem, não, eu não posso. Eu gosto da igreja, eu sei que Deus se manifesta, e Deus está aí porque me falou, mas então eu não posso assistir, porque o que dirão? Minha família, o que dirá? Meus amigos, a sociedade, as reuniões, todos, o que dirão? E por isso, melhor, eu não vou à igreja. Isso se chama também materialismo. Isso é materialismo também. Estar pensando em no que dirão e não fazer o que o nosso coração nos faz sentir que é buscar a Deus, apaixonar-nos por Deus, apaixonar-nos pelo Senhor. Como quando eu conheci o Senhor pela primeira vez. Eu segui. Então, minha família se irritaram e pararam de me cumprimentar e começaram a criticar e falar mal, e a mim isso não me interessou. Nunca me interessou. Nunca me interessou, por não dizer, nunca me importou que não me olhasse, que não me cumprimentasse, que dissesse o que fosse. Isso para mim não vale nada. Deus primeiro, me apaixonei por Deus. E Deus primeiro que qualquer outra coisa. Passaram os anos e hoje em dia, todos aqueles que me criticavam e diziam, não, agora sim me suplicam, que querem que eu esteja com eles. Querem estar onde eu esteja, na igreja. Então, obrigada, Senhor, porque eu me apaixonei e eu não fui materialista. Senão que Deus primeiro antes do o que dirão. E muitas coisas, porque o materialismo engloba muitas coisas. Mas vamos aprendendo pouco a pouco sobre o materialismo. Agora vamos continuar aqui em nossa leitura. E aqui estamos no verso... Vejo que não estão lendo. Então, no verso 20, que continua, ou não? Diz, pois, trazes aos nossos ouvidos coisas estranhas, porque os filósofos estavam dizendo, nós não entendemos o que é o que você está falando com esses novos ensinamentos, que é o que diz o 19. Diz, trazes aos nossos ouvidos coisas estranhas? Queremos, pois, saber o que quer dizer isso, porque todos os atenienses e os estrangeiros residentes ali em nenhuma outra coisa se interessavam senão em dizer e ouvir as últimas novidades. Era isso que eles gostavam? Tinham comichão no ouvido? Gostavam de ouvir algo novo, há que escutar coisas novas, saber o que dizem o novo, para ver qual é a nova tecnologia, qual é a ciência, o que é que estão inventando agora, o que é que está saindo de novo. Isso, as pessoas se preocupam por essas coisas novas, novidades, mas nada mais. E aqui no 22 diz, então Paulo, posto de pé no meio do aerópago, disse, varões atenienses,
Em tudo, observo que sois extremamente religiosos. Porque, enquanto passava e observava os objetos de vossa adoração, achei também um altar no qual estava esta inscrição. Havia uma inscrição que dizia: ao Deus desconhecido. Então, Paulo, Deus lhe deu astúcia e lhes disse: pois vocês têm ali entre todos os altares de todos os deuses que têm, como os que eu já mencionei, para tudo era um Deus. Então, puseram ao Deus desconhecido. Disse Paulo: a esse Deus é o que eu vou lhes pregar. Esse é o Deus que eu prego. O que vocês acham? Eu creio que essas pessoas ficaram tão felizes porque diriam: veja, não perdemos o tempo em fazer um altar ao Deus desconhecido. Porque veja agora, Paulo vai nos pregar sobre este Deus. Vamos saber quem é, como é. Diz: ao Deus desconhecido, esse que vós adorais, sem conhecer, é aquele que eu vos anuncio. Glória ao Senhor. A astúcia que Deus deu a Paulo neste momento, para falar com essas pessoas, diz: o Deus que fez o mundo e todas as coisas que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Diz que Deus, o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no coração de um ser humano que ama a Deus e busca a Deus com sinceridade. Esse é o templo de Deus. Um templo que é o coração do homem ou da mulher ou do ser humano. É o templo do Senhor. E disse-lhes: vocês têm seus altares com todos os deuses. E vocês creem que chegam aí e se prostram, se ajoelham e trazem a oferta e, bom, fazem-lhes todas as coisas que têm que fazer para adorá-los. E vocês creem que esse Deus, esse ídolo, vai lhes responder? Não, porque é um ser morto. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Os templos que nós construímos é para que a congregação se reúna. Para que venham as pessoas aqui, se reúnam e todos então começamos a louvar, a cantar para Deus, a orar, a glorificá-lo. E então Deus começa a manifestar-se com seu Espírito e com seus dons maravilhosos. Então, Paulo os ensinou e disse-lhes que Deus habitava não nos templos feitos por mãos, senão que era em outro templo especial. Neste momento ele não lhes disse-lhes: Deus não é servido pelas mãos dos homens, como se necessitasse de algo, pois ele é quem dá a todos a vida, o fôlego e todas as coisas. Então ele o que quis foi começar a fazer uma pregação diferente para essas pessoas do que eles estavam acostumados a adorar e a buscar seus deuses que tinham ali. Mas antes de que nós sigamos aqui em frente na leitura, eu sim quero ler um pouquinho na Escritura, assim como eles fizeram nessa vez que comparavam a Escritura. Então, busquemos aqui em Isaías 42, o que diz a Escritura referente a Jesus Cristo, ao enviado de Deus, ao Messias, ao Rei que o Senhor estaria enviando no futuro, a esse Jesus Cristo que estava pregando Paulo ali, na Grécia, em Atenas. Aqui em Isaías 42, vamos ler aqui do verso 1 ao 9. Isaías 42, Isaías capítulo 42. E aí, vamos ler do Messias, do que Deus falou de Jesus Cristo, do mesmo que Paulo tentava ensinar aquelas pessoas. Falando aquelas pessoas, é que na Escritura está claro, e diz aqui: eis aqui meu servo, eu o sustentarei, falando do escolhido de Deus, falando do Messias, do Salvador que viria.
Estamos em Isaías, retrocedemos séculos atrás. Estamos lendo a profecia que Isaías profetizou sobre o Senhor Jesus Cristo. Profecia que se cumpriu muitos séculos depois, com o advento do Senhor Jesus Cristo, com a pregação do Evangelho aos apóstolos. Essa leitura também deve voltar a recordá-la. E diz: eis aqui meu servo, eu o sustentarei, meu escolhido, em quem minha alma tem contentamento. Pus sobre ele o meu espírito, ele anunciará a justiça das nações. Tudo isso Paulo estava lendo a estes filósofos e a todos aqueles atenienses que eu estava ouvindo. E diz o verso 2: não gritará e nem levantará sua voz, nem a fará ouvir nas ruas. A cana gasta não quebrará. Isto é o que iria fazer este rei perfeito quando viesse. Porque aqui retrocedemos no tempo. Diz: a cana gasta não quebrará. Uma cana que está gasta, está danificada um pouquinho. Alguém diz: está danificada, não serve. Jogá-la no lixo ou tem que terminar de quebrá-la, destruí-la, porque não serve. O pavio que fumega, na época em que não tinha a eletricidade, então era com uma luz, luz de velas ou ou lamparinas, umas luzes que eles inventaram naquele tempo para a iluminação. Então, quando apagava a lamparina, que isso era algo como de óleo de cordeiros, faziam essas lamparinas com um pavio bom, com uma ponta assim, que ilumina. Então, quando as pessoas o apagavam e ele ficava fumegando, e ele fumegando voltava a acender-se. Então, ele ficava fumegando e as pessoas apagam, porque ficou e volta a acender-se. Então, faziam assim até que o apaga. E o que acontecia? Diz que assim seriam as pessoas, diz que assim seria o trato que o Senhor Jesus Cristo daria às pessoas, de que ele iria chegar e encontrar um pouco de pessoas sofrendo, tristes, humilhados, escravizados pelo diabo, escravizados pelo pecado, tristes, angustiados em todos os aspectos da vida, pobres, miseráveis, abandonados, e que o Senhor ia encontrar essas pessoas dessa maneira, que era comparados como um pavio que estivesse fumegando ou como uma cana gasta, que estivesse meio quebrada. Então, que ele não ia acabar de destruir estes, senão que os ia, era melhor alimentá-los e sustentá-los para que seguisse acendendo este pavio, continuasse iluminando, e que a cana gasta se endireitasse, se curasse, e se endireitasse e continuasse fazendo o seu trabalho de dar o fruto no seu tempo. Então, diz que isso era o que o Senhor estava fazendo com as pessoas. E como comparação, temos, por exemplo, quando ao Senhor Jesus Cristo levaram uma mulher, levaram ao Senhor esta mulher e dizem-lhe: essa mulher foi surpreendida em adultério e a lei de Moisés diz que tem que apedrejá-las. Então o Senhor viu que essa mulher era uma cana gasta, tinha cometido este adultério, ou que era também como este pavio que fumegava. Cometeu esse adultério, então ela estava lá ao ponto de ser destruída a mulher, porque iam apedrejá-la. O Senhor o que fez? Ele diz: eu vou restaurá-la? Como eu vou acabar com esta mulher? Que tira-lhe a vida? Que a apedrejem? Não. O Senhor, em sua misericórdia, disse não. Ele disse a todos, disse-lhes: aquele que esteja sem pecado, o que não tenha pecado, joguem ou atire a primeira pedra. E como eles sabiam que o Senhor Jesus, todos sabiam, porque já o Senhor havia lhes mostrado o seu poder, eles tiveram medo e temor e foram fugindo todos, porque todos estavam em pecado. E nenhum era capaz de dizer, ou mentir e aparentar e dizer: eu estou sem pecado, porque o Senhor teria mostrado o seu pecado aí diante de todos. Então, diz que todos se foram e o Senhor guardou a mulher, a protegeu e disse-lhe: mulher, não volte a fazê-lo. Não volte a cometer adultério. Não o faças. Não peques mais. Arrepende-te. Siga uma vida reta. Ela era a cana gasta. Era esse pavio que fumegava e o Senhor não a quis destruir, senão que a guardou e deu-lhe
oportunidade de ser salva. Glória ao Senhor. Isso é digamos, o exemplo que há da cana gasta ou do pavio que fumega. Diz que ele não ia quebrar, nem ia apagar este pavio, senão que, ao contrário, ele iria trazer verdade e justiça. Diz, não se cansará nem desmaiará até que a justiça seja estabelecida na terra, e as ilhas são os gentios, esperarão seus ensinamentos. Glória ao nosso Deus. Que a salvação também estava não somente para os judeus, senão para os gentios também. Agradecemos a nosso Deus. Assim diz o Senhor Deus, Criador dos céus, e o que os desdobrou, o que estende a terra e seus produtos, o que dá alento ao povo que mora sobre ela e espírito aos que por ela andam. Eu, o Senhor, te chamei em juízo e te sustentarei pela mão, te guardarei, te porei por pacto ao povo, por luz das nações. Promessas para o Senhor Jesus Cristo, para o Messias. E diz que o Messias, o que era o que ia fazer? No verso 7 diz, o trabalho desse rei perfeito, ou do Messias, ou do Salvador, diz, para que abra os olhos dos cegos. Abrir os olhos dos cegos nos dois aspectos, no espiritual e no físico. No espiritual, que estavam cegos seguindo doutrinas erradas. E os olhos físicos, porque tinham pessoas que também eram cegas e Deus fez o milagre e as curava. Então, abrir os olhos dos cegos de ambas as maneiras, sentido espiritual, sentido material, para que tires do cárcere os presos, igualmente, material e espiritual, e das prisões os que nas trevas moram. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a outro não dareis a minha glória, nem meu louvor a imagens. Este foi o verso principal que Paulo esteve lendo àqueles filósofos e àqueles atenienses, quando lhes disse que nosso Deus, ele era único e sua glória e seu louvor não era para as esculturas, para os ídolos, para esses deuses que eles tinham nesses altares, porque Deus realmente era um Deus poderoso e em espírito e em verdade, e assim em espírito tinha que buscar e invocar ao nosso Deus. Isso é o que Paulo lia para eles e tentava convencê-los com as Escrituras. E no verso 9 diz, eis que as primeiras coisas se cumpriram e eu anuncio coisas novas, antes que se produzam, vós fareis saber, dizia o Senhor, pela boca de Isaías, para que todos aqueles que lessem e crescem no Senhor, e para nós também, isso nos servisse de alimento espiritual, porque todas essas coisas que lemos foram cumpridas e seguirão cumprindo na vida de todo aquele que dispõe seu coração para Deus. Seguimos aqui novamente com os Atos dos Apóstolos, aqui no verso 25, ou no 24, quando o apóstolo está dizendo-lhe o Deus que fez o mundo e todas as coisas que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido pelas mãos dos homens, como se necessitasse de algo, pois ele é quem dá a todos a vida, o fôlego e todas as coisas. De um mesmo sangue fez toda a geração dos homens, para que habitem sobre toda a face da terra, e lhes fixou previamente a ordem das épocas e as fronteiras de seus lugares de residência. Quer dizer que Deus é o que se encarregou de pôr ao homem no globo terrestre e de pôr-lhes uns limites do que o homem pode fazer e até onde ele pode fazer as coisas, até quando Deus o permita. Mas Deus é o que dá tudo. E o verso 27 diz, para que busquem a Deus, se porventura, apalpando, pudesse achá-lo, ainda que certamente ele não esteja longe de cada um de nós. Paulo lhes dizia, Deus não está longe de nós, ele está aqui tão próximo de nós. Diz, porque nele vivemos e nos movemos e somos.
como alguns de vossos próprios poetas também disseram, porque também somos sua linhagem. Sendo, pois, linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, escultura de arte e de imaginação de homens. Diz, mas Deus, não tendo levado em conta os tempos da ignorância, agora manda que todos os homens, em todo lugar, arrependam-se, porquanto estabeleceu um dia no qual irá julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, por Cristo Jesus, que designou, do que tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Porque eles estavam aí testemunhando a essas pessoas que o Senhor havia ressuscitado dentre os mortos, coisa que os judeus não creram, porque para eles isso foi impossível, difícil de crer. Portanto, por causa dessas coisas, perderam muitas bênçãos de Deus. E até o dia de hoje, pensam que todos aqueles que desconhecem e que não creem que o Senhor ressuscitou, pois continuarão perdendo as bênçãos de Deus, a manifestação dele e sua mão poderosa. Então, Deus não pode manifestar-se dessa maneira a um coração que não creia nele, que não creia que ele ressuscitou, que estão impossibilitando o poder e a mão de Deus. Não, que isso é impossível que uma pessoa ressuscite. Não, é que a Deus fica muito difícil ressuscitar a uma pessoa. Então, isso é o que acontece, que nós, os seres, em nossa incredulidade, então estamos pondo a Deus como se fosse um personagem igual a nós, incapaz, que não tem poder, que não pode fazer as coisas. Que Deus nos guarde e nos proteja de pensarmos ou de comparar a Deus com um ser humano. Nosso Deus poderoso, potente, o Senhor, que a nós nos tem, diz que Ele, a toda a sua igreja tem na palma da mão, como será a grandeza de Deus. Na palma da sua mão, diz que Ele tem esculpido a igreja, tem aí a maquete. Então, que formoso é. Nosso Deus é poderoso, Ele é grande. E diz aqui, no verso 32, que quando o apóstolo lhes falou que Jesus havia ressuscitado dos mortos, diz, mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros diziam, ouviremos a ti a respeito disso outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles, mas alguns homens se uniram a ele e creram, entre os quais estavam também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e outros com eles, entretanto, pois não se perdeu o tempo. Entretanto, para o apóstolo não foi perder o tempo, porque houve pessoas que se creram e que seguiram ali o evangelho, e provavelmente a igreja foi ali formada com o tempo, e Deus de toda maneira fez sua obra nos corações de alguns. Glória a nosso Deus, agradecemos ao Senhor, e Deus é o mesmo ontem e hoje, e Ele vive, nosso Deus vive hoje conosco. Que Paulo, o trabalho dele não foi em vão, não foi nulo. Deus seguiu, Deus está se manifestando conosco também hoje. Também temos estes milagres, estes prodígios que o Senhor tem feito a muitas pessoas. Hoje, mais de 60 países, 70, 80 países. Em algum lugar desses está uma congregação ali conhecendo o poder de Deus, o verdadeiro evangelho, a palavra do Senhor, conhecendo que Deus vive, que Deus existe. Glória a nosso Deus. Temos que orar e temos que buscar a nosso Deus de todo o coração. Não menosprezemos a Bíblia, não menosprezemos os escritos. Ler a Bíblia e orar a Deus, pedir a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Que a honra e a glória seja para nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele, Pai Celestial, eterno Deus. Agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti, porque Tu existes. Obrigada por existir, Senhor. Obrigada porque Tu vives. Obrigada porque Tu és um Deus real.
Nós não estamos sendo enganados. Não nos sentimos enganados, Senhor. Tu vives, tu reinas, tu tens se manifestado, nos comprovastes uma e muitas vezes tua existência, tua manifestação, tua palavra, tuas promessas, teu poder. Temos visto sua misericórdia também. Temos visto teu amor, tua paciência, porque tem nos tolerado muitas vezes. Nos toleras, nos tratas como crianças, mimadas, nos ensinas, e a misericórdia sempre a vemos. Obrigada, Senhor. Obrigada, eterno Deus. E, aproveitando, Senhor, teu amor, tua misericórdia, tua paciência, aproveitando que tu vives e que tu tens manifestado entre nós com muitos sinais e milagres. Continuaremos pedindo e continuaremos te pedindo, Senhor, neste dia, nesse momento. Te pedimos, Senhor, que estendas tua mão poderosa, que cura sobre todas as pessoas de todas as idades, sobre todos aqueles pequenos, grandes, de todas as idades, dos que estão doentes, que têm doenças. Que tu estendas tua mão e des cura. Cura, essa cura física que muitos precisam. Que sentem dores ou que estão em um hospital ou na cama, em sua casa, prostrados. Que estão em cadeira de rodas, que não podem falar, que não podem ver, não podem ouvir, que não podem coordenar suas ideias. Senhor, és nosso médico divino. Pusestes a ciência, mas a ciência nada podem com algumas doenças. E a essas são as que te peço, meu Senhor, que tu cures. Cures, meu Senhor, tudo aquilo que é incurável, impossível para o homem, o difícil. E também, Pai, te peço, Senhor, que tu libertes e repreendas espíritos maus, bruxarias, feitiçarias, maldições. Repreendes todos os espíritos maus que vêm atormentar as pessoas, que não as deixam em paz, que não lhes dá felicidade, que não lhes permite ter felicidade. Pessoas que se sentem cheias de deprimidas, com depressões, com desejo de suicidar-se, que sofrem, que vivem amarguradas, que sofrem de loucura, de demência. Senhor, repreendes todos esses espíritos. Veja, Senhor, que há muitos e muitas que te clamam, te pedem, Senhor, te pedem cura, te pedem milagres por diferentes doenças e diferentes casos. Muitos eventos que acontecem a cada pessoa em seu corpo, em sua vida, em seu ser. Estendes tua mão e fazes milagres e sinais, Senhor. Obrigada, Senhor. Não meça a nossa fé, quem sabe não é suficiente. Somente olha-nos com olhos de misericórdia. Obrigada, Pai meu, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Para ele seja a honra, a glória e o louvor, desde agora e para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas. Y lucharemos y venceremos. Cristo nos guía con victoria en la batalla. Sonará la trompeta en Sión. Sonará, sí sonará. Sonará la trompeta en Sión. Sonará, sí sonará.
Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas. Y lucharemos y venceremos. Cristo nos guía con victoria en la batalla. Sonará la trompeta en Sión. Sonará, sí sonará. Sonará la trompeta en Sión. Sonará, sí sonará. Glória ao nosso Deus. Muito obrigada a todos. Que meu Deus os abençoe grandemente. Mando-lhes um forte abraço a todos. Uns beijos para as crianças. E aqui, os irmãos que estão comigo, o Senhor os abençoe e até breve. Muito obrigada. Deus os abençoe. Deus abençoe. Obrigada.